Estamos em São José dos Campos e o Papo de Guia de hoje, a gente vai falar sobre alta performance, autoconhecimento, treinamentos mentais com meu super amigo Alvimar. Vilmar, obrigado por você ter aceitado participar desse Papo de Guia. Depois de 20 anos a gente se reencontra, né? Essa mudança que foi nossas vidas, né? Incrível. Na época de atleta, depois a gente se encontrar assim do nada, 20 anos Por depois. acaso, cara. e à noite ainda, não? Cara. Num poço que a gente de nem gasolina. tinha programado de passar lá. Nunca abastecia Nem no é nosso posto. roteiro ali. Não. Cara, vamos falar dessa etapa da sua vida, né? Casado com a Rosina, né? A nossa super mentora aí, Sim. né? De vários cursos de liderança, né? Nosso eu, né? E você nessa pegada também aí de autoconhecimento, de treinamento para alta performance. Como é que tá tudo isso daí? Como são esses treinamentos? Eu sou meio suspeito a falar porque quarta-feira eu tô lá, tô na nossa live lá, tenho me desenvolvido bastante, aprendido bastante coisa, escrito bastante coisa, né? Como tá isso para você? Cara, primeiramente, eu que agradeço, né, de estar aí, e agradeço também, muito grato por ter reencontrado depois de muito tempo, né. Cara, essa coisa de mentoria foi muito bacana porque hoje eu estou mais voltado para os atletas, né, pelas dificuldades que eles encontram, né, pelas crenças limitantes que muitos carregam. E dentro do treinamento mental a gente procura colocar essa clareza mental para que eles consigam chegar no objetivo que eles desejam, né? Então, para tudo isso, precisa dessa clareza, precisa desse autoconhecimento, dele olhar para dentro dele, para a gente poder fazer florescer, né? Isso vai deixar mais claro o objetivo dele? O foco dele? Deixa mais claro o foco. Ele fica muito mais claro. Por quê? Porque ele sabe aonde ele está e ele sabe aonde ele quer chegar. Sim. Então ele vai entender que vai ter alguns desafios e esses desafios é simplesmente para ele fazer crescer. De novo a gente volta a falar, eu estive gravando com a Rosina e a gente falou sobre mexer nas gavetas. Uhum. O treinamento é muito mexer em gaveta, né? É mais ou menos isso. Depois aí. organizar tudo aquela Exatamente, é tirar o que não está se usando, né, e depois guardar o que você vai usar. Por que a gente faz isso? Porque nós temos a tendência de nos mover na direção do nosso pensamento dominante. Sim. Então, de repente, se você acorda pensando em coisas negativas, é para ali que vai te levar. A sua mente vai levar você para aquele lado. Também para a zona de conforto? Também. Vai ficar ali mais fácil, ninguém te incomoda, você fica ali tranquilinho, né? E, cara, e na verdade você acaba não indo para o seu objetivo, porque você acaba se encostando. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz dentro do treinamento é: qual é o seu pensamento dominante? O que está dominando o seu pensamento? É positivo ou é negativo? Entendeu? Porque se for o negativo, é para lá que você vai entender. E isso é muito louco, né? Porque a gente vê os atletas, né? A gente já teve no meio deles, mas a gente viveu isso daí, mas a gente, quem tá de fora não sabe. Que às vezes pensa, o cara é atleta porque ele treina desde as 5 da manhã e sei lá, meia-noite. Porque ele treina o físico. Sim. E a base nossa não é só o físico. Não. Tem muita gente por trás ali nas academias treinando o nosso mental. Olha, eu digo mais, sabe, Priante, que em qualquer coisa que a gente vai fazer, até mesmo na própria caminhada, né, dentro de o mental fala mais alto. Né? Então, para atletas, hoje que eu trabalho com eles, eu digo que 90% do trabalho que eles fazem, o resultado está no mental. Sim, porque daí chega naquela hora, vamos dizer assim, da estrada bifurcada, ele fala, e agora? E agora? O que eu faço? Né? Dentro de uma decisão, dentro de um título, e agora? O que eu faço? E ali você trava. Porque daí você coloca nesse bolo, e crença, tudo. Exatamente. Inclusive aquele caso, que é engraçado, de um amigo da gente, que teve que lutar com Jesus. Um cara de nome Jesus. E como é que o cara ia dar porrada no Jesus? Cara? E sim, então, mas aí vem as crenças limitantes, né? Por isso que a gente fala que o treinamento mental leva você para você se autoconhecer, para que você tenha a clareza daquilo que você realmente quer. Porque uma vez que você tem a clareza, você não tem essas crenças limitantes, elas não vão te barrar. Elas podem aparecer para você, mas você vai vencer elas. Ela não te barra. Né? E se você não tem essa parte bem trabalhada,
a crença limitante vai falar para você, olha, não faz isso não, que não vai dar certo. Ah, é muito difícil, deixa para lá, faz depois. Aí vem toda essa procrastinação. Então, físico, mental, alimentar, tudo isso daí, o atleta... É que ele fala muito em atleta, né? Atleta, mas é só para atleta? Não. Eu falo que o empresário, por exemplo, o empresário é um atleta. Sim. O empresário ele tem que vencer, a cada dia ele tem que estar ali. O atleta é a mesma coisa. Então o trabalho acaba sendo voltado para eles. E o que eu sempre falo nas mentorias, né, que a gente precisa trabalhar 5 pontinhos aí, né, que o primeiro é você trabalhar o seu mental, né, colocar coisas boas na sua mente, ler coisas boas, ouvir coisas boas. O segundo é você alimentar o seu corpo. Então movimenta, caminha, faz um exercício, nós somos seres articulados, então a gente precisa dessa movimentação. O terceiro é você ter uma pessoa que te inspira, mas pode ser uma pessoa famosa, pode ser um ente querido, enfim, um amigo, né? Mas alguém que te inspire. O quarto é você ter um plano de ação. Né? Se você tem esse plano de ação, vai fazer uma caminhada. Qual é o seu plano de ação para essa caminhada? Para você ter o êxito. Então você precisa desse plano de ação. E quinto e último, sem esse nada acontece, é alimentar o seu espiritual, independente da sua religião. Sim. Né? Você precisa trabalhar o seu espiritual. Aí você junta tudo isso, você vai ver que é o passo do dia a dia. Todos os dias, se você estiver conectado com isso, o sucesso vem. E é engraçado, né? Porque é como se fosse uma receita de bolo. Mas tem pessoas que têm mais facilidade de cumprir essa receita de bolo, como tem as pessoas que têm muita dificuldade de desenvolver essa receita de bolo. E hoje é necessário ter vocês perto da gente. Sim. Né? Para nos guiar dentro dos nossos caminhos. Exatamente. Isso tem mudado muito para mim, bicho, nesse ano que a gente bacana, vem falando show. aí. E eu te falo, Triante, assim, há um tempo atrás, muitas pessoas achavam que isso daí era só, abre aspas, é uma frescura, fecha aspas, né, que era coisa de, mimimi e tal. Mas a gente sabe que não, cara. Né, a gente sabe que não. Porque naquele ponto decisivo, naquele momento decisivo, você tem que ter a clareza do que você quer. Porque se você não tem, cara, você bloqueia. Mas eu acho que o que pegou um pouco, para mim, ouvindo meus amigos falar, o lance do nome coach, né? Sim. A gente tem um coach messiânico, que subiu o Marins ele, no pior ano, no programa que era o pior ano da vida de todo mundo, né? O Marçal deu esse vacilo, né? Mas o nome coach ficou muito popularizado, assim como guias são guias, engenheiros, coaches e coaches. Sim. Você não é coach de paraquedas. Você é um profissional formado em educação física. Sim. Foi atleta, foi das Forças Armadas. Sim. Podia falar um monte de coisa aqui que eu sei, mas Sim. Nossa amizade. Mas e aí você trabalhar com o melhoramento do seu amigo, do seu cliente. Como é a satisfação disso daí? A gente acompanhar agora essa semana o Leandrão pegar aquele guarda-roupa e vencer aquela luta. É isso que eu falo, você tem que estar preparado mentalmente, né? Bom, eu tive uma trajetória muito interessante, né? Fui jogador de futebol profissional, aí depois por uma lesão no joelho, que hoje a gente acaba entendendo, né, de todas essas coisas, o porquê que isso aconteceu. Entrei na educação física, aí fui para Taubaté de bicicleta, porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, né? Aí voltei, tive uma oportunidade de trabalhar numa grande academia, abri meu próprio negócio depois e veio a oportunidade de entrar nas Forças Armadas, né, como preparador físico. A partir dali eu comecei a entender um pouco mais o ser humano, né, de dentro para fora. Foi aonde que através da Rosina eu comecei a estudar o coach. Então, um bom tempo estudei, hoje eu sou Master Coach, né, e trabalhando com esse desenvolvimento do potencial humano. E como eu estava ali nas Forças Armadas, eu vi que muitas coisas não vinham de acordo com aquilo que eu procurava, que estava dentro de mim. Então, pedi a baixa, né, saí das Forças Armadas e fui trabalhar especificamente com coaching, cara, com desenvolvimento. E é muito louco quando você começa a ler, quando você começa a estudar, você começa a ganhar várias ferramentas, né? Sim.
Muitas Sim, ferramentas. Muitas, cara. Então a gente tem ferramentas assim, bastante ferramentas para te ajudar, né? Por exemplo, se a gente está batendo um papo aqui, eu posso ver em você uma crença limitante e apresentar para você um caminho, né? Não vou nem falar ferramenta, mas um caminho. E esse caminho quem vai construir é você. A gente só coloca a semente. Até eu falo, pessoal, cara, eu não sou motivador, eu não motivo ninguém. Né? Porque a motivação é uma coisa pessoal, uma coisa que vem de dentro de você. E é você que tem que descobrir isso. E se você... Você, na verdade, você é um grande provocador. Porque quarta-feira você me provocou o tempo todo naquela nossa reunião. A gente provoca para tirar a pessoa da zona de conforto. Essa é a verdade. Então, por isso que eu falo que eu não sou um motivador, Sim. cara. Não tenho, né? Com o próprio outros atletas foi a mesma coisa, cara. Se a gente nota que tá naquela zona, peraí, deixa eu dar uma provocada. Então você provoca, mas dentro, você joga semente e aí a pessoa se desenvolve, entendeu? Esse é o nosso objetivo, né? De abrir essa caixinha que tem aí dentro e a gente trabalhar ela toda. No próximo bloco, a gente vai falar sobre esses treinamentos, as possibilidades que vai abrir de oportunidade para você conhecer o seu eu interior e aumentar a sua autoconfiança. Voltamos com o Papo de Guia. Alvin, como é que funciona e o objetivo das reuniões nossas de quarta-feira? Todos os meus amigos podem entrar, eu posso mandar o link para todo mundo para acompanhar aquelas nossas conversas. E depois, como é essa migração para os treinamentos, depois daquela reunião nossa de quarta-feira? Então, toda quarta-feira, Preto, a gente faz isso com orientação. Né? Então, sempre a gente busca um tópico e a gente desenvolve com os participantes. Qualquer pessoa pode participar, né? E a partir do momento que ela começa a participar, ela começa a ir juntando, né, os tópicos que a gente vai colocando e ela vai sentindo a necessidade de se trabalhar mais profundo. Sim. Aí quando ela pensa nesse tópico, né, nesse trabalho mais profundo, aí é onde ela procura outros cursos que nós temos. Autoconhecimento acho que é uma busca geral de todo mundo. Sim. Agora, né, com esse novo modelo de entender, achar que entende um pouco a vida, mas tentar entender mais a gente, né? Aqui interno, abrir nossas gavetas, nossos paradigmas, nossos preconceitos, várias coisas que enraizado na gente, né? A gente tem que quebrar isso daí. O que a gente sempre fala, né? O autoconhecimento é quando você abre essa caixinha, né? É de dentro para fora. E uma vez que você tem esse autoconhecimento, esse controle mental, né? Você já parte para um outro ponto, né? Do autoconhecimento você já vai para a autenticidade, né? Onde a pessoa fica mais autêntica, ela é verdadeira, é ela, entendeu? Ela não está copiando ninguém. Mas não é abrir uma gaveta e deixar ela aberta. Não, é tudo consciente, tá? Você vai abrir, você vai entender ali, vai resolver, organizar e o que serve, ok, né? E aí, quando você faz isso, você entra numa autenticidade. E um dos estudos que já fizeram é que as pessoas de sucesso, de grande sucesso, ela tem dois traços comuns, que é o autoconhecimento, que é aquilo que a gente falou, né? Entra para se autoconhecer para dentro, para fora, e aí nasce a autenticidade. Pessoal, se vocês escutarem um barulhinho, um chiadinho assim, às vezes, aqui tá em obra tudo aqui, então a gente escuta uma furadeira, escuta um batidinho, não liga não, tá? Mas vamos seguir aqui. Tá. Óbvio, uma outra coisa também que é legal, né? Eu sempre fui muito avesso esse negócio de terapia, de psicólogo e tal. E aí eu fui fazer terapia, cara. Eu acredito que na minha criação eu tinha algum probleminha com meu pai. Amava o meu pai, cara, assim, tipo, incondicionalmente. Meu pai já falecido. E
eu tinha ainda esse negócio com ele, sabe? E aí, o que eu fui ver na terapia? Cara, como é que eu ia cobrar um negócio que o meu pai não tinha aprendido? Então ele não teve esse tempo, essa consciência ou ciência de desenvolver esse lado dele, Sim. né? De repente por conta da correria, outra época, né? Sim. E aí eu pego e falo assim, poxa, daí minha mãe fala, quando eu falo, mãe, você está fazendo errado. Ela fala assim, você está aqui para ser eu melhor. Cara, e é muito louco como isso pega, né, cara? Então, para eu ser minha mãe melhor, meu pai melhor, eu preciso me conhecer. Sim. Conhecer minhas origens, a parte interna. E, cara, isso é muito louco. Depois me libertou de muita coisa. Sim. Você precisa ser sua melhor versão todos os dias, cara. Todos os dias. Você pega o que aconteceu no passado, o que aconteceu ontem, por exemplo, você fala, pô, onde eu errei e o que eu posso melhorar, para que eu possa ter o melhor de mim, né? A gente tem vários cursos falando sobre isso, né? O melhor de mim, você já meteu um spoiler aí já dos programas. Aí, você pode ter essa versão melhorada, né? E com passos básicos, cara. Passos básicos. Só você buscar essa melhoria. Mas tem que buscar. Tem que buscar. Sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. Não é fácil, né? Não. É menos difícil, cara. É menos difícil. É menos difícil. Eu posso falar por mim, né? Menos difícil não, é menos fácil. Pra não falar que é mais difícil. Ah, sim. Eu posso falar que eu entrei numa zona de conforto na novela Pantanal, né? Sim. Porque eu falava, poxa, queria um momento pra mim, porque eu tava numa loucura danada. E hoje eu vejo que eu acabei perdendo um grande tempo, que eu poderia ter me conhecido um pouco mais, bem mais. Sim. Onde eu entrei na minha zona de conforto. Não, essa minha zona de conforto eu não abro mão. Né? E aí? Daí eu falo hoje, cara, eu falo, tem um prejuízo esse tempo, me deu um prejuízo. Cara, você tem que se descobrir todos os dias. Cada um tem um potencial. Você tem um potencial que eu não tenho. Eu tenho um potencial que você não tem. Então, se você descobre esse potencial e começa a trabalhar em cima dele, você vai ver que você vai prosperar. Isso nos clubes que a gente jogou, a gente viu muito, né? O lateral, o centroavante, cada um na sua o volante, posição. O goleiro, cada um na sua posição. Você pode quebrar o galho numa outra posição, mas a sua mesmo é aquela ali. Que você é melhor é ali. Exatamente. E aí teve uma coisa que você falou quarta-feira. Eu trabalho o que eu sou ruim ou eu vou pra cima do que eu sou melhor? Não, a gente fala que pontos fracos esquece, cara. Porque a chance de você se frustrar no que você não é bom é muito grande. Se você foca no que você faz de melhor, no que você é bom, a sua chance de se frustrar é menor, é quase zero. Né? E com cada vez que você faz uma coisa boa e dá certo, como que fica a sua autoestima? Ela sobe. Então você gasta menos energia, tem mais retorno do que se você tiver... Vale lembrar que essa técnica é diferente de uma competição. Sim. Que nem a gente esteve gravando com a Moara, né? Ela fala, poxa, eu tinha que passar nesse caminho e naquela curva eu não era tão boa. Eu podia desviar, mas não. O que ela fazia? Treinava mais naquela curva para dar um ganho de tempo para ela, né? Uma performance melhor para ela ali. Mas se você for pegar um contexto geral dos atletas, aquilo ali ela vai ter que fazer várias vezes. Sim. Né? Então ela precisa trabalhar aquilo ali. Pode ser menos fácil, mas ela vai trabalhar. Porque daí a gente vê aqui, né? A repetição leva à perfeição. Exatamente. A repetição é a mãe do sucesso, cara. Então, sucesso, né? O que é sucesso para você? Sucesso é ser feliz, cara. Fazer o que você ama todos os dias. Isso é ter sucesso. Quem trabalha naquilo que ama não trabalha. Exatamente. Está de férias 365 dias. E você é um cara feliz. Agora, por isso que a gente fala, né? Tem uma frase do Bob Proctor que diz que a pior maneira de você ganhar dinheiro é trabalhando. Como assim? Né? Se você faz o que você não gosta, você está trabalhando. Aí você começa a acordar segunda-feira, hoje é segunda-feira, caramba, terça-feira. É no piloto automático. E graças a Deus que hoje é sexta, entendeu? Não, quem faz o que ama, não importa se é sábado, domingo, feriado, tá fazendo o que gosta. Então o sucesso é isso, cara. É você fazer o que você ama e ser feliz. Mar, brigadão. Beleza? Poderíamos ficar aqui o dia todo. Tempo conversando, como a gente fica nas nossas conversas, como a gente fala, né? A gente não conversa, mas vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos palestrar. Vamos fazer uma palestra aqui, trocar as palestras. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera e como que as pessoas acham você nas redes sociais
e como elas podem chegar nas mentorias. A gente já convida elas, todos vocês a participarem das nossas conversas, do nosso bate-papo de quarta-feira. Vou mandar um link para meus amigos depois, vou deixar disponível no vídeo aí. Mas agora é com você. O que sempre falamos, né, o que a gente sempre treina, a mente treinável, a mente guia o seu cérebro e o seu cérebro guia o seu corpo. Então, durante as quartas-feiras, durante as nossas mentorias, nós procuramos trabalhar a mente para que ela faça, que ela guie o seu cérebro e o seu cérebro guie o seu corpo e assim você tenha sucesso todos os dias, em todas as coisas que você faz. Bom, e vocês me acham nas redes sociais como Alvimar Leite _ e convido todos vocês para participar da nossa mentoria todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, com o link, o nome do jogo é Resultado. Obrigado a todos que acompanharam mais esse Papo de Guia.